Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Colossenses capítulo de número 2, verso 6 e o verso de número 7. A Sagrada Escritura nos diz assim: Ora, como recebestes a Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele, radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Meus amados, olhando para esse texto, nós percebemos que por incontáveis vezes somos perseguidos por inimigos visíveis e invisíveis. E estes inimigos, eles nos atormentam, tentando roubar a nossa paz, tentando destruir a nossa fé. Sem dúvida alguma, somos assolados pelo desânimo, somos perseguidos pelas tentações e muitas vezes quase que paralisados por conta das provações que enfrentamos. Isto é fato. Neste texto, o apóstolo Paulo demonstra uma clara preocupação. E a preocupação de Paulo é com relação à igreja de Colossos. Os irmãos naquele lugar estão vivendo um ataque por inimigos que tinham o intuito de desanimar os cristãos, de desanimar a igreja. Eles estavam sendo atacados a fim de que a igreja fosse desfarcelada. Mas Paulo, irmãos, ele tem um intuito aqui nesse texto de levar os irmãos a permanecerem firmes na fé. Logo, a proposta do apóstolo Paulo aqui é apontar os cuidados que devemos estabelecer a fim de alcançarmos o propósito desta permanência na fé. Perceba que no verso de número 6, o apóstolo Paulo nos mostra de maneira muito clara a sua primeira orientação. E ele diz que para que nós possamos encarar estes inimigos que são reais, inimigos como o desânimo, nós precisamos alimentar a convicção de que nós estamos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Perceba que no verso de número 6 ele diz: você recebeu a Cristo Jesus, o Senhor. Sendo assim, andem nele. A ideia é de que devemos permanecer alicerçados em Cristo. Isto significa, meus queridos, de maneira muito clara, que a fé que nos salvou, ela deve também nos guiar diariamente. Perceba que Paulo deseja que nós estejamos sendo guiados, que nós estejamos sendo conduzidos por esta fé. No verso de número 7, o apóstolo Paulo ele diz o seguinte: em Cristo nós fomos alicerçados, em Cristo nós fomos edificados e fomos confirmados nesta fé. Aqui há algumas metáforas. A primeira metáfora que Paulo se utiliza aqui é a metáfora da construção, do alicerce, ou até mesmo, segundo alguns eruditos, a metáfora da agricultura. Paulo traz a ideia aqui de uma fundamentação. Paulo traz a ideia aqui de raízes profundas. A ideia, na verdade, é que nós estejamos estruturados, firmados. Uma ideia mais simples para que nós possamos compreender o entendimento do apóstolo aqui é de uma árvore que cresce com raízes profundas. Esta árvore, ela tem condição para suportar os fortes ventos que desejam arrancar-lhe do lugar onde ela está plantada. Uma árvore que tem raízes profundas, ela não se curva, mesmo diante das tempestades. É isso que o apóstolo deseja de nós. É isso que o apóstolo nos orienta a sermos. É isto que ele nos orienta a buscarmos uma vida alicerçada em Cristo. Se estamos alicerçados em Cristo, nós precisamos estar também arraigados nele, alicerçados nele. Pois quando vierem os ventos do desânimo,
Pois quando vierem os ventos das tentações, pois quando vierem os ventos das provações, talvez soframos. Talvez algumas folhas sejam arrancadas, contudo permaneceremos de pé, porque estamos firmados e alicerçados, arraigados em alguém, em algo que de fato pode nos dar a permanência. Sabe, a proposta aqui de fato é nos levar a refletir em quem estamos arraigados, em quem estamos firmados. Será que a nossa fé nos permite enfrentar as circunstâncias sem que nós tenhamos ideias externas de desanimar, de parar, de ficar pelo meio do caminho, de desistir de tudo? Como está de fato a nossa vida em Cristo? De que maneira nós estamos estabelecidos nele? Perceba que nesta profunda exortação, nesta profunda orientação, o apóstolo diz que nós precisamos andar em Cristo, firmarmos-nos em Cristo. Para tanto, nós precisamos sim desta soberana ação do Espírito Santo nas nossas vidas. É por isso que o Senhor diz: andai nele, radicados e edificados. A sugestão é de uma construção contínua, pois depois de arraigados, ele diz, nós precisamos estar sendo edificados, construídos nele, sobre ele. A base é Cristo e a construção é feita pelo Espírito. A ideia aqui é que à medida que nós somos construídos por este Espírito Santo, temos como meta uma vida firme e fiel ao Senhor, uma vida dedicada a Deus. Cresceremos em intimidade com Ele, avançaremos em nossa fé, seremos fortalecidos em graça, de fato nos habituaremos a permanecer dependendo de Cristo. Diante disto, devemos entender que ser edificados em Cristo é um processo diário, e este processo diário é o nosso crescimento cristão. Isto requer, irmãos, cultivo da gratidão em nossos corações. Isto requer cultivo de uma vida que abandona a hipocrisia, de uma vida que é marcada por uma fé viva, por uma busca intensa. A ideia aqui é que nós cultivemos uma vivência espiritual, onde Deus é o centro desta vivência, onde somos conduzidos por Ele. Se queremos uma vida segura, se queremos uma vida de orientação, se queremos uma vida vitoriosa, precisamos nos aproximar do Senhor. Com certeza, meus amados, este fato, ele corrobora com a ideia presente na figura pedagógica que Paulo aponta no final do verso 7. Pois ele diz que quando nós andamos em Cristo, quando somos radicados, arraigados, firmados em Cristo, e quando nós estamos sendo construídos nele, sobre ele, aí sim, ele diz que nós somos confirmados na fé. Confirmados na fé. Isto significa que nós vamos crescer em graça, sim. E a ideia de ser confirmado aqui traz uma ideia de sermos instruídos, de que fomos aprovados, de que de fato deu certo. E deu certo não por conta da nossa força, não por aquilo que somos, mas por aquilo que Ele é. A vida cristã é de fato como uma escola. E se aprendermos de fato viver na dependência do Senhor, se aprendermos de fato esboçar, demonstrar essa gratidão, tendo-a no nosso coração, certamente viveremos uma vida arraigada e edificada em Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que o Senhor lhe conceda também a graça de poder viver uma vida vitoriosa em nome dele mesmo, para o louvor dele mesmo. Deus abençoe sua vida.